graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vídeo parte 3, onde estamos falando sobre, recontando a história da mulher samaritana pelas lentes do Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre a mulher samaritana. Os dois vídeos foram muito importantes para você entender esse ponto. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e vídeo 2, eu recomendo que você assista os primeiros para depois vir para essa aula aqui, senão você vai ficar assim, meio perdido, que a gente vai explicar, mas não vai voltar muito atrás nos pontos, tá bom? Nós falamos das horas, das divisões das horas. Então, ao meio-dia, dá-se a interpretação que ela era uma pessoa, uma mulher da vida, porque ela estava no poço ao meio-dia e não queria contato com as pessoas. Meio-dia era um calor escaldante. O que essa mulher vai fazer lá meio-dia? Aí Jesus ainda fala dos seus maridos, aí mais ainda nós, com a nossa visão e perspectiva ocidental, nossa perspectiva diferente do que eles viviam lá no Antigo Oriente Médio. Então, conclui-se que a hora sexta é uma hora ruim para buscar água, e aquela mulher estava correndo das pessoas, e enfim. O horário não era tão irregular assim. Por quê? Raquel, está aqui o texto, Gênesis 29, 6 a 9. Ela estava no mesmo horário com o seu rebanho, buscando água para o rebanho. No mesmo horário. Então não é um horário diferente. É um horário diferente. Não. É um horário normal. Mas o calor do deserto. O sol é o sol. Muitas pessoas aí da região mais quente, no nordeste do país, eles sabem que o sol, assim que ele nasce, ele já está lá, escaldante. Então, o sol é o sol. O povo correu e ouviu o que ela dizia. Uma mulher corrompida naquela época dificilmente seria ouvida. Dificilmente. Eles, os samaritanos, eram guardadores da Torá e conheciam ali a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato fala que as viúvas, elas deveriam ser tomadas por um goel, um resgatador, por um parente do seu marido, ia tomar para si, para que o nome do seu marido não ficasse em vão, para que ela tivesse também alguém para cuidar dela. Tá? Jesus, ele, quando está conversando com aquela mulher, ele sabe que ela é guardadora da Torá. A gente vai ver algum ponto aqui que ele fala várias vezes, faz menção do que está na Torá para ela. E ela diz, sim, estou compreendendo o que você está dizendo. Então a mulher, ela conhecia o Pentateuco e vivia aquele Pentateuco. Eu vou chegar nessa parte dos maridos ainda. Ao invés de pensarmos na perversidade da vida dela, podemos pensar também algumas outras hipóteses. Já que se pode falar em perversidade, em vida fácil, vamos falar aqui de depressão. Quem é que está com depressão e quer ver pessoas? Quem é que está amargurado, está humilhado na vida? Não fala de filhos dessa mulher. Uma mulher estéril. Nós vemos Ana, mãe de Samuel, orando várias e várias vezes, clamando a Deus. Deus, eu quero ter filhos. E isso é uma parte interessante também quando nós vamos falar dos maridos dela, né? Então, ao invés de pensar que ela trocava de homem, trocava de marido como se troca de luva, nós vamos pensar nela como uma viúva vivendo um levirato de rejeições, onde os maridos morreram, onde os maridos foram infiéis a ela, onde ela era estéril, que dava o direito do marido dar carta de repúdio. Aqui o versículo. A mulher que não pode gerar, o marido se casa com outra.
caso de Ana, acreditamos que Ana foi a primeira esposa. E de repente chega a segunda esposa, Penina, e vai dando filhos ali, e ela continua na sua esterilidade. Mas ela tinha um marido que a amava muito, e ele não quis rejeitá-la. Então estava com uma que não era seu marido. Então ela estava agora casada com um, e estava casada com um que não era seu marido. Foi isso que Jesus falou com ela. Agora você está com um que não é seu marido. Alguém próximo, era obrigada a cuidar dela. E Jesus diz, não, nenhum daqueles cuidaram de você. Aquele que está cuidando de você, ele não te tem como um esposo, ele está cuidando de você por misericórdia. A esposa, já tem um vídeo aí chamado Baal e suas significações, e a esposa tinha um marido como um Baal, como um senhor. A esposa é tratada como propriedade aqui, nesse tempo bíblico aqui. E esse Goel e esse resgatador das mulheres, que é esse? A Bíblia fala disso, fala Ruth e Boaz. Ruth e Boaz. Boaz foi o resgatador da família e resgatou Ruth e quis casar com ela. Ele passou todo um processo que o outro parente não quis, aí ele aceitou. É só ler o livro de Ruth, é bem pequenininho, bem fininho. Se você sentar, você vai ler, você vai entender a história. Judá e Tamar. Judá era seu sogro. Tamar se casou com 2 dos filhos de Judá. O primeiro morreu, deu o segundo filho dele para ela e tinha por obrigação dar o terceiro, tá? Esses homens da família são obrigados a cuidar da viúva. E como? Então visualizamos essa mulher samaritana, visualizamos ela, sabe como? Uma mulher assim entre 40 e 50 anos, uma mulher vulgar, um tanto quanto atraente, bem vestida, adornada com joias. E não é isso que a história nos mostra, não é isso que a Bíblia diz a respeito do que era uma mulher naquele tempo, tá? Podemos sim pensá-la como uma mulher já idosa, sem filhos, uma pessoa que trabalhava sozinha, buscando água, cuidando de animais, uma vida ali no deserto, uma mulher que trabalhava para viver, mas já que o seu marido não era seu marido, então aquele que a resgatou, só para manter o nome dela, mas ele não sustentava ela. É uma possibilidade, como no caso de Ruth, né? Ela precisava de alguém que a sustentasse. Ela colhia trigo até que Boaz chegasse, então essa mulher também trabalhava. Se não trabalhar, não tem como comer, não tem como viver. Era uma mulher de moral na sociedade, porque ela foi falar e o povo voltou correndo. Para ela, Jesus era um judeu, cheio de tradições e de manias, que nem ia entender o que ela estava vivendo. Então Jesus vem com um argumento diferente e conquista, né, aquele coração dilacerado e quebrado. A resposta dela, Jesus, como você vai pegar? Você não tem o vaso? E Jesus falou assim, vai lá, chama seu marido aqui e volta. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse, isso mesmo, é verdade, você não tem nenhum senhor. Você não tem ninguém que cuida de você. É verdade. Sabe o que ela responde? Ai, que vergonha, né? Vejo que és profeta. Somente um homem de Deus para entender o que eu estou passando. Vejo que és profeta. Uma mulher de fé. Lembrando que eles têm um livro, um Deus, um profeta e um monte. E dentro desses 4 pilares da fé dessa mulher, ela fala em profeta. Vejo que és profeta. E Jesus vai além nessa conversa. E ela fala do monte Gerizim, né? Ela quer discutir ali um pouco de teologia com Jesus. Uma conversa de mulher de fé, uma mulher entendida do que estava falando.
ela tinha a Torá nas suas mãos, né? Então, Jesus responde, na verdade e no Espírito. Chegará um dia em que os adoradores adorarão ao Pai, na verdade e no Espírito. Se traduzir essa palavrinha, não é em verdade e em Espírito, não. É na verdade, é como se fosse no monte e no outro monte, nos montes. Quais montes? Na verdade e no Espírito. No Espírito e na verdade. João 4:22. A salvação, nessa conversa teológica e profunda que ele teve com ela, ele diz: a salvação vem dos judeus. Ele está se referindo a Gênesis, quando Jacó dá a sua bênção para os seus filhos, que caiu então sobre as tribos. Ele diz que o cetro não se afastará de Judá, ou seja, o reinado está em Judá e o Messias, o rei de Israel, virá de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus nasceu então na tribo de Judá. Você nunca leu a genealogia de Jesus? Está aqui as duas referências. Tem duas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas, tá? Leia, é muito interessante ler também a genealogia. Por ela ser centrada aí nesses pontos, Gênesis 49, de 8 a 10, ela conhecia muito bem. O Messias, o rei, vai vir de Judá. A salvação vai vir de Judá. A salvação vai vir de Judá. E ela nem teve o que dizer. Irão adorar não em Jerusalém, irão adorar em Cristo, no Messias, no Espírito. Na verdade, João 1, 50, 51, Jesus diz: sobre mim os anjos de Deus subirão e descerão. Ele é o monte, ele é o lugar onde a glória de Deus vem. Sabe quando a glória de Deus veio sobre Moisés? Eu falo sobre isso nesse livro aqui, do tabernáculo, da porta de linha até a nuvem da glória. A presença de Deus, a nuvem, a escuridade vinha sobre o monte. Ali Deus vinha face a face falar com Moisés. Jesus diz: eu sou esse lugar onde os anjos sobem e descem. Não em Betel, não no Monte Gerizim, não sobre o Monte Sião, mas sobre o Filho do Homem, em Jesus. João 14, 1, 14 até 2 e 21. João 1, 14 até 2, 21. Em Jesus, nele. Daí cita o Messias ungido, rei de Israel. Deuteronômio 18, 18, 19 diz que ele virá. E ela conhecia também esse texto. Um ponto bem intrigante aqui para a gente é entender que os samaritanos aguardavam o Messias, um grande profeta e ensinador. Já no Reino do Sul, eles esperavam o Messias rei, que iriam libertá-los, assim como Davi fez, enfim. E eles esperavam, os samaritanos, o profeta, o grande profeta. Está aqui o versículo: virá um grande profeta, maior do que Moisés. O Messias, rei e sacerdote, era o Messias do povo lá da tribo do sul. Relê esse texto de João 4 de novo, tendo essas informações em mente, você vai compreender muita coisa. O rei Messias. João, quando escreve o seu livro, ele tem em mente Jesus como o rei. O Messias, o Mashiach, o rei. Ele tem uma relação com crônicas, onde chama também todo Israel unido, unificado, para estar debaixo das mãos e da autoridade desse rei ungido, desse rei Messias. João 10, 16, Ezequiel 37, 16, fala sobre essa profecia que está em João 10, 16. Ezequiel 34, 1 a 31, João 10, 11, o bom pastor de Israel, todo Israel. Ezequiel 47, 1 a 12, João 7, 38, as águas no templo que vinham com poder
inundavam a nação, as águas que revitalizavam a nação. Ezequiel 37, 9 a 10, João 16, 7, fala: o Espírito restaurador virá sobre Israel, onde as nações serão unificadas em Cristo. Para os judeus e os habitantes do sul, das diásporas, eles aguardavam sim a restauração do norte. Eles aguardavam. Para João, repetir, para o Evangelho de João, João ali o escritor, Jesus é o rei de todo Israel. Por isso que ele traz com todo detalhe esse texto da mulher samaritana. Fico por aqui hoje, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Qualquer dúvida, não tem problema, você vai escrever aqui no e-mail para mim, você vai escrever nos comentários, eu leio todos e respondo todos. Só não seja rude, mantenha a sua ética quando você está escrevendo. Eu não estou vendo seu rosto, mas eu sou uma pessoa que tem também sentimentos e emoções, tá bom? Pense em mim como pessoa antes de você escrever aí os seus comentários. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deixa aqui o seu joinha para mim, por favor, e se inscreva. Compartilhe esses vídeos. Vamos falar mais ainda dessa história, recontando aí a história pelas lentes do Antigo Testamento. Até o nosso próximo vídeo.